Olá! Hoje, vamos mergulhar num tema bem complexo. Como grandes instituições, e vamos focar bastante na Igreja Católica hoje, lidam com seu passado, com pedidos de Um desculpas, tema necessário, né? com certeza. E para guiar nossa conversa, a gente vai usar como base o artigo do Jorge Guerra Pires. Erros foram cometidos, mas estávamos em busca da verdade. O título já diz muito. Sim, excelente ponto de partida. Nossa ideia aqui é, desvendar as estratégias que o artigo aponta por trás daqueles pedidos de desculpas que às vezes soam um pouco evasivos, sabe? Uhum. Começando pela frase que tá no título, né? Erros foram cometidos. A pergunta que fica no ar é, mas cometidos por quem, exatamente? Exato. E o Pires, no artigo, ele argumenta que isso é bem pensado. É uma tática retórica mesmo. Ah, não é por acaso? Não. Ele detalha como a voz passiva a essa construção foram cometidos, junto com outras justificativas, funciona como um escudo, sabe? Para evitar a responsabilização direta. Entendi. E isso tem um fundo até na psicologia, né? Aquela ideia da autojustificação, a necessidade que pessoas e instituições têm de proteger a própria imagem, mesmo que para isso precise diluir um pouco a culpa. Faz todo sentido. E o artigo traz exemplos históricos, claro. Um bem marcante é o pedido de perdão do Papa João Paulo II lá no Jubileu de 2000. Sim, aquilo foi um momento importante. Mas o Pires destaca um detalhe crucial que eu achei bem interessante. O próprio porta-voz do Vaticano na época, o bispo Piero Marini, admitiu que a referência aos pecados de séculos seria, e aqui a palavra-chave, necessariamente sumária. Sumária, né? O que será que esse sumária esconde, hein, pela análise do artigo? Pois é. Sumária aí, segundo o Pires, acaba escondendo a complexidade e a gravidade de eventos como, por exemplo, as cruzadas, a Inquisição, a perseguição a judeus, as conversões forçadas. Nossa, coisas pesadas. Exato. Pontos que críticos como o Christopher Hitchens já levantavam e que o artigo analisa. O foco do Pires não é só o que se pede desculpa, mas muito o como. Entende? Sim, a forma. A forma sumária permite um reconhecimento meio geral, assim, sem precisar entrar nos detalhes dolorosos ou apontar responsabilidades específicas. Fica no ar. Entendi. E tem aquela outra citação, também mencionada no artigo via Hitchens, atribuída ao Ratzinger, né? Sobre os indígenas brasileiros que estariam aguardando silenciosamente a igreja. Ah, essa é forte. É um exemplo que parece perfeito, né? Do que o Pires descreve. Como um pedido de desculpas pode, no fim das contas, acabar reforçando a visão da própria instituição, quase um orgulho missionário ali, em vez de focar no impacto real, no dano causado às vítimas. Precisamente. E isso conecta com outra tática que o artigo explora bastante, a justificativa pela nobre intenção. O famoso estávamos em busca da verdade. A famosa boa intenção. Exato. A análise do Pires mostra como essa ideia de que os fins justificam os meios, tipo, ok, houve violência, mas foi em serviço da verdade, é usada para relativizar ações bem problemáticas. Complicado isso, né? Usar a verdade como escudo. Muito. Porque o perigo, como o Pires aponta, é que essa lógica pode acabar absolvendo quase tudo, né? Tudo em nome de um objetivo maior, supostamente puro. Mas me diz uma coisa. Essa defesa da boa intenção, isso não é algo que, sei lá, muitas organizações usam? O que o artigo do Pires vê de particularmente eficaz ou talvez problemático no jeito que a igreja emprega isso, se a gente comparar com estados, por exemplo? Ótima pergunta. O artigo aponta para uma espécie de duplo padrão, sabe? A gente tende a exigir que estados modernos enfrentem seus passados, pensem em apartheid, escravidão com medidas concretas, reparações, memória ativa. Sim, há uma cobrança nesse sentido. Já a igreja, de acordo com a análise do Pires, muitas vezes responde de uma maneira diferente, com orações, metáforas, às vezes um silêncio conveniente, né? Mantendo uma distância maior dessa responsabilização mais material ou jurídica que se cobra de outras entidades poderosas. Entendi a diferença. E o artigo identifica mais um mecanismo de defesa, não é? Aquela separação clara entre os erros dos fiéis, dos indivíduos, e a pureza da doutrina, da instituição em si. Exatamente. Aquela ideia de que isso não era o verdadeiro cristianismo.
O artigo argumenta que isso permite culpar pessoas específicas, indivíduos que se desviaram, preservando a santidade do corpo institucional. Interessante. Então os erros são sempre falhas humanas, pontuais. Isso. Nunca um problema do sistema, da doutrina ou da estrutura em si. Isso desvia o foco do centro de poder, da própria instituição. E a gente consegue ver ecos disso, como o Pires sugere, em escândalos mais recentes. Por exemplo, nos casos de abuso infantil. Aquela defesa de figuras como o Cardeal Law, às vezes baseada na ignorância da época, isso se encaixa nesse padrão de evitar a responsabilidade sistêmica. Se encaixa perfeitamente segundo a análise. O argumento central do artigo é justamente que esse conjunto de táticas, a voz passiva, a justificativa pela intenção nobre, a culpa individualizada, acaba criando uma espécie de privilégio moral. Privilégio moral. Gostei do termo. Permite que a instituição reconheça erros, mas de forma abstrata, sem nomear os erros específicos, sem identificar vítimas concretas, sem consequências tangíveis. E aí, no lugar da reparação, que seria o esperado em outros contextos, entra a oração. Entendi. E analisar isso é chave, né? Para a gente entender como o poder se autolegitima, como ele gerencia sua imagem e sua responsabilidade perante a história. Vale não só para a igreja, mas para qualquer instituição poderosa. Com certeza. Então, para a gente fechar essa análise do artigo do Pires, a gente tem basicamente um conjunto de ferramentas retóricas, né? Voz passiva, para diluir quem fez. A intenção nobre para relativizar os meios, por mais problemáticos que tenham sido. Exato. A busca pela verdade como escudo. E, por fim, culpar o indivíduo para proteger o sistema, a instituição. Seria esse o resumo da ópera. É um ótimo resumo. E a reflexão final que o artigo nos provoca, que eu acho bem poderosa, é: se essa verdade reivindicada sem uma responsabilidade concreta, pode soar no fundo como arrogância. O que seria, então, uma responsabilização genuína para instituições com passados tão carregados e complexos? Uma pergunta difícil. Muito. Para além das palavras cuidadosamente escolhidas, né? O que nós, como observadores, deveríamos realmente esperar, ou talvez até exigir, como um sinal de que houve uma mudança real, uma assunção de responsabilidade de verdade. Fica aí a questão para a gente continuar pensando.